Art Nouveau foi um movimento artístico do final do século XIX que buscava promover uma reforma nas artes para libertá-las dos padrões e regras e trazê-la para uma nova realidade. Foi um movimento que buscou muitas influências no passado em outros países, em especial o Japão. O Ukiyo-e significa quadros do mundo flutuante. Foi também um movimento artístico no período de Tokugawa, no Japão. Foi um tempo de expansão econômica, estabilidade interna e florescimento nas atividades culturais. E temendo o impacto potencial da expansão europeia e cristãos na cultura japonesa, o governo emitiu 3 decretos e adotou uma política de isolamento nacional, tornando a arte japonesa com caráter nacional e com poucas influências. O Ukiyo-e misturava narrativas de Emaki com influência das artes decorativas. Os primeiros ukiyo-e eram pinturas representando os bairros de entretenimento de Tóquio. Cenas e atores do teatro kabuki, cortesãs, prostitutas e erotismo foram os primeiros temas. O primeiro e mestre do ukiyo-e foi Hishikawa Moronobu. Ele era um ilustrador de livros que usou técnicas de estilogravuras chinesas, assim alcançando um grande público. Seu trabalho apresentava a vida cotidiana das pessoas comuns, incluindo multidões nas ruas e vendedores ambulantes. As gravuras superaram em importância as pinturas de biombos, à medida que os artistas passaram a explorar o crescente interesse por imagens que retratassem a vida urbana. Contemporâneos de Kitagawa Utamaru o anunciavam como um artista inigualável em retratar mulheres bonitas. Sua observação amorosa da natureza e expressão humana resultou em gravuras de insetos, pássaros, flores e mulheres, possuindo grande beleza e ternura. Utamaru transmitia seus sentimentos com base em observações cuidadosas de suas expressões físicas, gestos e estados emocionais. Um dos artistas mais famosos do ukiyo-e foi Katsushika Hokusai. O trabalho de Hokusai estendeu a gama de temas do ukiyo-e, eventos históricos, ilustrações para romances, séries de paisagem, incluindo imagens de rios, montanhas, cachoeiras e pontes, estudos da natureza de flores, pássaros, conchas e peixes, pintura em seda e cadernos. Hokusai, que se auto-intitulava o Velho Louco de Pintura, produziu inúmeras séries de impressões. Ele estava em seus 70 anos quando ele projetou a série 36 Vistas de Monte Fuji. Fuji ocupava um lugar especial na cultura japonesa. Ando Hiroshige foi o grande mestre da gravura japonesa. Concorrente de Hokusai, ele inspirou os impressionistas europeus com a sua composição espacial brilhante e capacidade de capturar os momentos transitórios da paisagem. Na série 53 Fases do Tokaido, Hiroshige ilustrou as 53 estações em caminho ao longo da estrada do mar oriental de Edo até Kyoto, capturando nuances sutis de luz, clima e época. O Art Nouveau é um estilo transitório que evoluiu do historicismo, que dominou o design durante a maior parte do século XIX. Foi um período crucial na arquitetura e nas artes aplicadas, porque constituía uma ponte entre a desordem da era vitoriana e o modernismo. Os vitorianos buscavam soluções por meio de abordagens históricas. Os modernistas, porém, adotaram um novo estilo internacional, usando motivos elegantes em harmonia com a natureza e frequentemente caracterizados por linhas livres e graciosas. Embora as expressões deste novo estilo variassem de um país para outro, todas faziam parte da mesma família. Talvez o gênio mais produtivo do movimento tenha sido Victor Horta, que projetou a Casa Tassel, diferente de tudo já visto na Inglaterra ou no restante da Europa. A Art Nouveau chega aos Estados Unidos por meio de capas de revistas em Hoje, um dos monumentos clássicos da história da arquitetura. O Art Nouveau foi um estilo decorativo internacional que prosperou por cerca de 2 décadas. Englobou todas as artes projetuais, arquitetura, design de mobiliário e produto, moda e artes gráficas, e, consequentemente, abrangeu cartazes, embalagens e anúncios. A principal característica desse estilo é o abandono de linhas retas, predominando as linhas curvas e assimétricas. O termo Art Nouveau surgiu em uma galeria de Paris, aberta em 1895.
Além da arte japonesa, era exibida e vendida a nova arte. Logo se tornou um ponto de encontro internacional, onde muitos artistas eram apresentados. O Art Nouveau logo se estendeu a todas as áreas das artes. O livro de Nicolaus Pevsner, Pioneiros de Desenho Moderno, foi um dos primeiros a dar uma posição importante no desenvolvimento da arte e arquitetura no século XX. Falar em Art Nouveau e só pensar em decoração superficial é ignorar o seu papel central na evolução de todos os aspectos do design. Entre as influências artísticas de Scheidt se encontra a beleza idealizada e o estilo de vida despreocupado retratado por Walter e Frank Leonard, as cores luminosas de Turner e o movimento sinuoso de Tiepolo. Scheidt trabalhava diretamente na pedra, em contraste com a prática padrão durante os anos de 1880. Passou a usar contornos pretos, acompanhados por cores primárias. Sua composição característica é uma figura central, gestual, animada, cercada por redemoinho de cores, figuras ou apoios secundários, e inscrições e neguetes. Scheidt foi indicado para a Legião de Honra do governo francês em 1890, porque é um novo ramo de arte que faz avançar a impressão e atender às necessidades do comércio e da indústria. Ele projetou mais de 1000 cartazes até a virada do século, quando sua produção cartazista praticamente cessou. Scheidt então se retirou para Nice, onde foi inaugurado o Museu Jules Scheidt, preservando sua obra pouco antes da sua morte, aos 97 anos de idade. Art Nouveau inglês. Na Inglaterra, o movimento Art Nouveau estava mais envolvido com o design gráfico e a ilustração do que com o projeto arquitetônico e o design de produtos. Suas origens, além das mencionadas anteriormente, incluíam a arte gótica e a pintura do período vitoriano. Um forte impulso rumo a um estilo internacional foi lançado pela edição inaugural de abril de 1893 de The Studio, o primeiro de cerca de uma dúzia de novos periódicos de arte europeia dos anos de 1890. O número de abril reproduziu o trabalho de Albert Beasley, e na edição de setembro incluiu o trabalho do artista holandês Jan Turop. Os primeiros números de The Studio também incluíu o trabalho de Walter Crane, um dos primeiros inovadores na aplicação de temas ornamentais japoneses e interpretações orientais da natureza para o design de padronagem, além da mobília e tecido produzido para a loja Liberty Company. A mancha negra foi o nome dado para composições baseadas em uma forma negra dominante. As gravuras japonesas e William Morris eram sintetizadas numa nova linguagem. A linha peculiar de Beasley era produzida pelo processo de fotogravação, que, ao contrário do bloco de madeira aberto à mão, guardava fidelidade total em relação à arte original. William Morris ficou tão irritado quando viu a edição de Beasley para Le Morte de Arthur que pensou em mover uma ação legal. Na opinião de Morris, Beasley havia vulgarizado as ideias do estilo Camstott ao substituir as molduras formais e naturalistas por padrões chapados e estilizados. Walter Crane, sempre aposto com um ponto de vista inequívoco, declarou que Le Morte de Arthur misturava o espírito material de Morris com um estranho espírito japonesco de perversidade e de grotesco, que Crane julgava adequado para um antro de ópio. Apesar da raiva de William Morris, a reação entusiástica ao trabalho de Beasley resultou em inúmeras encomendas. Ele foi indicado para editor de arte na revista The Yellow Book, e sua capa em tom amarelo vivo se tornou um símbolo para o novo e excessivo nas bancas de jornais de Londres. Em 1894, Samuel de Oscar Wilde recebeu ampla notoriedade pela sensualidade explícita das ilustrações eróticas de Beasley. Durante os últimos anos de vida, Beasley ficou inativo, e quando conseguiu trabalhar, os padrões chapados e as curvas dinâmicas do Art Nouveau deram lugar a uma qualidade tonal mais naturalista, e contornos pontilhados suavizaram a linha decidida de seu trabalho anterior. Mesmo quando já decaía para uma morte tragicamente precoce, a influência relâmpago de Beasley penetrou o design e a ilustração na Europa e na América do Norte. O principal concorrente de Beasley entre os designers ingleses que trabalhavam na esteira do movimento Art and Craft e na crista do Art Nouveau foi Charles Riggs, que manteve uma colaboração por toda a sua vida com Charles Channel, que era seu amigo íntimo. Charles Riggs começou como estilogravurista e recebeu formação de tipógrafo. Por isso,
seus trabalhos se baseavam em um conhecimento meticuloso da produção gráfica, enquanto Beardsley tendia a abordar seu trabalho como ilustrações para serem inserido entre páginas de texto tipográfico. Charles Riggins abordava o livro como uma entidade total, concentrando-se numa harmonia entre as partes. Depois de trabalhar como gravador e design para várias firmas gráficas, Charles Riggins estabeleceu o seu ateliê e editora. Em 1893, surgiu o primeiro projeto total do livro de Charles Riggins, e no ano seguinte, ele produziu o seu projeto magistral para o exótico e descontraente poema de Oscar Wilde, The Sphinx. Embora Riggins fosse devedor de móveis, ele normalmente rejeitava a densidade do design de Kelmscott. Ele fazia sua própria impressão, mas preferia encomendar sua composição e tiragem a firmas que seguissem suas rígidas exigências. Quando mostraram os livros de Vales Press para William Morris durante sua doença terminal, ele chorou de admiração pela grande beleza dos volumes de Riggins. Durante o ano de 1880, Grasset foi grande frequentador do Cabaret de Le Chat Noir, de Rodolphe Salles. O lugar acabou virando um ponto de encontro de artistas e escritores inaugurados em 1881. Lá reunido com George Aurel, Henri Toulouse-Lautrec e seu colega artista suíço Alexandre Steiner, ele conseguia compartilhar o seu entusiasmo que tinha pela impressão em cores. Mesmo Jules Charette teve de concordar que o cartaz A Gulosa no Moulin Rouge, de 1891, de Toulouse-Lautrec, abriu um novo caminho para o design de cartazes. Filho do Conde Toulouse, Toulouse-Lautrec voltou-se obsessivamente ao desenho e à pintura, depois de em um acidente ter fraturado suas pernas aos 13 anos de idade. Anos depois, quando Lautrec mudou-se para Paris, ele começou a rondar cabarés e bordéis, observando, desenhando e desenvolvendo um estilo jornalístico ilustrativo que captava a vida noturna da Belle Époque, termo usado que descrevia a reluzente Paris do final do século XIX. Ele desenhava diretamente na pedra litográfica. Muitas vezes trabalhava de memória, sem esboços, e sempre consigo levava uma velha escova de dentes para obter efeitos tonais por meio da técnica de borrifo. Steiner e Lautrec tinham suas inspirações retiradas de fontes semelhantes e recíprocas. Steiner chegou em Paris aos 22 anos de idade, e suas primeiras encomendas de Paris foram desenhos de gatos para Le Chat Noir. Durante os anos de 1880 e 1890, Steiner foi pródigo ilustrador. Suas litografias em preto e branco frequentemente tinham cores impressas por um processo de stencil. O jovem artista Alphonse Mucha, depois de viajar para Paris aos 20 anos de idade, passou 2 anos estudando, mantido por um benfeitor. Porém, esse apoio financeiro foi subitamente interrompido e seguiu-se um período de extrema pobreza. Mas Mucha obteve aceitação cada vez maior como ilustrador por sua sólida habilidade para o desenho. Então, o design gráfico, mais efêmero e pontual que a maioria das outras formas de arte, começou a mudar rapidamente rumo à fase floral do Art Nouveau, à medida que Charette, Grasset, Toulouse-Lautrec e especialmente Mucha desenvolveu seus motivos gráficos. Já embora Emmanuel Horace tenha ficado famoso como design de cartazes em 1884, quando desenhou um cartaz para Sarah Bernhardt, foi somente quando seu estilo estático se perdeu às influências de Grasset e Mucha 10 anos depois, que ele produziu seus melhores trabalhos. A Art Nouveau chega aos Estados Unidos por meio de capas de revistas encomendadas pelas revistas da Harper, com as ilustrações importadas de Eugène Grasset impressas em Paris, com o transporte feito de navio para Nova York. Foi a primeira abordagem de um novo tipo de design na América, por ser importada de um artista europeu e que com isso trouxe influência para capas de revistas e de livros pelas indústrias americanas de publicações. Entre os artistas de renome que contribuíram para o fator de desenvolvimento artístico estabelecendo o Art Nouveau dos Estados Unidos foi Lewis Red, que também adotou o estilo de Grasset após um período de estudos na Europa. Voltou para os Estados Unidos na época onde ilustrações de capas de revista e livros se tornavam auge de utilização desse estilo, e que fez com que se tornasse um dos maiores profissionais da época ao lado de William Bradley. Louis Red se revelou promissor em desenvolver a arte francesa nos Estados Unidos, mas ele mantinha um toque próprio, onde ele não fazia as ilustrações com cores pálidas e sem emoção,
e sim com tons vibrantes, desafiando algumas combinações com influências abstratas e padrões lineares. O autodidata William Bradley, famoso pela criatividade de técnicas deixando de lado a padronização. Após seu contato com o trabalho de Beardsley, começou uma forma mais chapada e contornos estilizados, dando impulso à sua carreira para uma nova abordagem gráfica de inovação, que era reconhecida como não encontrada em outros ilustradores antes. Desde os 11 anos em contato com o design, Bradley trabalhou para diversos tipos de empresas e em todas as áreas disponíveis para um ilustrador. Aperfeiçoou-se no seu estilo, se fazendo único. Fundou uma empresa de anúncios anos depois, vendida à Universidade de Cambridge. Inspirou um novo campo no design, conhecido como chapbook. O estilo na Bélgica foi desenvolvido com a ajuda do arquiteto Henri van de Velde, onde suas influências se unificavam em uma única expressão. Sua evolução vinha de impressões da natureza e de símbolos com formas lineares dinâmicas. Outro grande artista foi Privat Livermont, que produziu diversos cartazes inspiradores, com inovações em contornos duplos distanciando a imagem do fundo. Henri van de Velde abriu portas em criações na produção de design de livros, e com suas inovações tornou-se precursor na pintura do século XX. Escreveu livros que mais tarde seriam indispensáveis na área de arquitetura e teoria do design. As formas de expressão de Privat Livermont eram diferenciadas pelos seus traços impactantes encontrados em diversos cartazes. A Arte Nouveau na Holanda durou 14 anos. Foi uma importante retomada artística. Com seus jovens artistas com novas perspectivas, novos ideais, lançando semente para o futuro do movimento Art Deco, que já seria outro assunto. O design de livros foi um dos principais meios expressivos na época. Bastante imprevisível, bastante excêntrico, denotava a ordem e geometria, era totalmente independente das normas vigentes da Arte Nouveau entre os países. A teosofia estava em alta. Teosofia, para quem não sabe, ela acredita no seu conceito principal que a verdade é maior que a religião. Então, acredita que a geometria ordena os cosmos. Por isso o amor pela ordem e geometria da época. A diferença entre o design de livros da Holanda, entre outros países, é que na Holanda a Arte Nouveau teve um movimento mais lúdico e diversificado, ignorando a real forma de plantas, flores, porém alguns artistas eram fiel à natureza. Assim surgiu uma abordagem mais abstrata, onde linhas ondulantes dentro de padrões diversificados se juntam com a matemática, que foi uma grande fonte criativa na época, com total simetria. Como pode ver nas imagens, a simetria está totalmente alinhada. Você pode pegar um livro e dividir ao meio que é totalmente iguais as duas partes. E o interessante é que as formas naturais e a matemática gerou muitos livros fornecendo instruções e construções de formas abstratas baseando na natureza, demonstrando que praticamente toda forma imaginável poderia ser criada a partir de variações dos triângulos. De importância particular, a Arte Nouveau holandesa teve grande influência das Índias Orientais. O batik, sendo introduzido no design, foi uma grande contribuição da Holanda para a Arte Nouveau internacional. O batik era utilizado uma pistola, onde tem um recipiente, onde você coloca a cera quente, e a cera não derretia nesse recipiente pelos materiais, e assim você fazia as formas totalmente simétricas, em tecidos, em quadros. Na época da Holanda foi muito usado para o design de livros. Serviu de grande inspiração para grandes artistas como Chris Lebel e Jan Turup, evoluindo para um estilo típico da Holanda. O movimento chegou ao fim em 1910, quando tudo havia se consolidado. Utilizava apenas de modo superficial, decorativo de moda, era fácil manipulação e usava para qualquer objetivo. Jugendstil, estilo jovem. Arte Nouveau na Alemanha. Foi influenciado por uma revista chamada Jugend. A Arte Nouveau na Alemanha sofreu influências francesa e britânica, porém foi o único país que não substituiu o tipo de textura de Gutenberg pelos romanos do Renascimento. A revista foi um sucesso, uma política editorial inédita, com ilustração com páginas duplas, desenhos decorativos, trazia uma rica diversidade, permitindo que cada semana um designer diferente desenhasse um título junto com uma ilustração. Normalmente, as imagens são planas, contrastantes entre cores quentes e frias. A ornamentação em grande escala
variava dos projetos abstratos. Peter Benhels, ao lado de Otto Ekman, foram conhecidos por suas gravuras grandes e multicoloridas, inspirados pela arte nouveau francesa e a gravura japonesa. Ekman projetou joias, objetos, mobílias e até mesmo um tipo, chamada Ekman Schrift. Ele explorou aplicações da arte nouveau da Alemanha às necessidades gráficas e produtos da indústria. O seu tipo Ekman Schrift causou destaque internacional, porque foi um dos primeiros tipos a serem encomendados por uma fundição alemã. Ao contrário dos outros tipos, foi desenhado a pincel ao invés de caneta, uma tentativa de revitalizar a tipografia, à medida que abriu um novo século. Porém, a principal contribuição alemã não foi a arte nouveau, mas as inovações desenvolvidas após a virada do século, quando os arquitetos e designers começaram a sair da fase floral, tão utilizados na arte nouveau, e começou com uma abordagem mais geométrica e objetiva, inspirado pelo Arts and Crafts, dando espaço ao nascimento da sensibilidade moderna do design. A arte nouveau na Itália se destacava excepcionalmente pela beleza exuberante e o dinamismo entre sensualismo e sofisticação nos cartazes. A Giulio Ricordi monopolizou uma grande parte do mercado de design de cartazes, por conter uma quantidade enorme dos melhores artistas da época que preenchiam os cartazes com um estilo colorido único. Adolf Hohenstein, dono da empresa Giulio Ricordi, é reconhecido como o pai do design de cartazes na Itália, e Leonetto Capiello foi um designer que encomendou mais de 120 cartazes na Ricordi.